Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 33. Eu tenho uma palavra da parte do Senhor para compartilhar ao teu coração nessa noite. Os que encontraram, digam amém. Os que estão procurando, diga glória. Glorifica que melhora. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo-os as suas vestes, lançaram sortes. E o povo olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salvou, ou aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, aproximando-lhe ou apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda teme a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Senhor Deus e Pai, nos colocamos diante da Tua presença, da Tua grandeza, do Teu amor, da Tua misericórdia, para juntos exaltá-lo e glorificá-lo. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu te peço, ó Pai, que a Tua palavra venha impactar os nossos corações nessa noite. Que aonde vidas que estiverem vendo esta mensagem sejam tocados pela presença do Teu Espírito Santo, pela Tua palavra. Amém. Podeis assentar? Queridos, o texto que nós acabamos de frisar é uma das passagens bíblicas que deixaram um marco na trajetória de Jesus
em vida terrena. A Bíblia está expressando a respeito da crucificação de Cristo. Quando Jesus estava agora pregado na cruz, pregado no madeiro, mas a Bíblia expressa que ele não era o único a receber o decreto, a condenação de morte e morte de cruz. A Bíblia nos expressa que naquele mesmo dia havia mais 2 homens que estavam juntamente com Jesus ao mesmo decreto. A Bíblia os chama de 2 ladrões, um à esquerda de Jesus, o outro à sua direita. Um à sua esquerda e o outro à sua direita. E este acontecimento, ele não somente marcou a trajetória de Jesus aqui na terra, como também até os dias de hoje, quando nós lemos esta palavra, nós vemos a comprovação da imensa, da sublime, da incomparável fidelidade, amor, misericórdia do Senhor Deus para com a humanidade. O tema que Deus colocou ao meu coração nessa noite é as três atitudes na cruz que mudaram o decreto. O tema da mensagem dessa noite é 3 atitudes na cruz que mudaram o decreto. E quando nós paramos para meditar nessas atitudes, quando nós pegamos para si essas qualificações, essas mesmas atitudes que nós vamos frisar nesta noite, decretos são mudados sobre as nossas vidas. Decretos são cancelados contra a nossa vida, e nós obtemos vitória da parte do Senhor. Eu costumo frisar que a trajetória cristã, ela não é uma aventura. A trajetória cristã é um grande, eu posso frisar como um dos maiores desafios que o homem pode enfrentar, é a trajetória cristã. Porque servir a Deus não é fácil. Prosseguir nos caminhos do Senhor não é fácil. Permanecer nos caminhos do Senhor não é fácil. Permanecer é uma coisa, oscilar em permanecer é outra coisa. Precisamos ficar as nossas raízes no mais profundo, a que elas se encontrem com a fonte de águas vivas. E que águas são essas? A presença de Deus. O Deus da Bíblia, Ele é a água
A nossa vitória, o nosso milagre, a nossa conquista, depende muito de como nós vamos nos comportar, de qual vai ser as nossas atitudes. O texto está frisando que Jesus estava pregado na cruz central, na cruz do meio. E a um lado tem um bandido e ao outro lado tem outro bandido. Alguns até costumam frisar um daqueles bandidos, que alguns historiadores o chamam de Dimas. Alguns frisam que ele era um bom ladrão. Eu não conheço bom ladrão. Não existe bom ladrão. Se existisse, ou se existe o bom ladrão, é porque tem alguém que gosta de ser roubado, de ser assaltado, de ser agredido. Mas o ladrão bom é aquele que chega e não bate na vítima, é aquele que chega somente, pega o que ele quer e vai embora. É o ladrão bom. Existe o ladrão bom. Tomar o que não é dele, isso é ser bom? Não. Este não era um bom ladrão, este era um ladrão pecador arrependido. É diferente. É diferente. Pegue a revelação da palavra nessa noite. A Bíblia está dizendo que Jesus estava no meio. De um lado tinha um bandido que não tinha misericórdia, que não tinha temor, que não tinha a graça de Deus. Do outro lado tinha um bandido que viu o que o outro bandido não viu. E antes de eu aprofundar a este contexto, eu quero deixar aqui pelo menos 3 reflexões, baseado no texto que nós acabamos de frisar, baseado ao tema que nós acabamos de frisar nessa noite. A primeira reflexão é frisada por Billy Graham, que diz assim: as pessoas não querem ouvir que elas são pecadoras. Para muitos isto é uma ofensa. A cruz é ofensa, porque ela confronta diretamente o mal que domina grande parte deste mundo. Sabia que existem pessoas que, se você disser que ele é um pecador, ele não aceita? Tem pessoas que, se você disser para ele, nós somos pecadores, ele pode até chegar ao ponto de olhar para você e dizer, eu não, eu sou santo. Se você é pecador, é problema seu. Só que, queridos, a Bíblia fala que aquele que disser que não tem pecados, já é mentiroso. Então temos que reconhecer que todos nós somos pecadores. Agora, existe uma diferença plena nessa questão. Que diferença é essa? Existe o pecador que se arrepende e existe o pecador que não se arrepende. Como identificar? O que se arrepende, ele confessa, se arrepende e deixa. E o que não se arrepende? Ele não confessa, ele não se arrepende e ele não deixa. Ele faz do pecado o seu bichinho de estimação. Tem dia, tem hora, tem momentos certos, porque tem dentro de si que Deus
é um Deus perdoador e que Ele pode pecar e o perdão vem em seguida, mas Deus sabe a intenção dos nossos corações. A Bíblia diz que antes que saia sequer uma palavra da nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos falar. A Bíblia diz que Ele, somente Ele, tem o poder de ler os nossos pensamentos. Aleluia, aleluia. Imagine a grandeza de Deus, o poder de Deus, a essência de Deus. Aleluia. O mesmo Billy Graham disse assim: Deus provou o seu amor na cruz, quando Cristo pendurado ali, sangrou ali, morreu. Foi Deus dizendo ao mundo: eu te amo. Olha aqui para mim. Olha o campo de visão de Deus. Ele diz assim: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por que é que ele diz isso? Porque ele já sentiu o que é amar, o que é sofrer, o que é passar por decadência, por angústias, por dor, o que é sentir a dor da morte, por um povo que não merecia, por um povo que não era digno, mas Ele, por amar o mundo de tal maneira, porque Ele os criou, Ele enviou o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Eu acho que você não entendeu. O Deus da Bíblia enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você, pobre pecador, falhos, que transgridem, que pecam, que erram, mas que tem um Deus sublime, eterno, glorioso, fiel, galardoador, perdoador das nossas fraquezas. Aleluia, aleluia. Terceira reflexão: a cruz foi o púlpito onde Jesus pregou o amor. O amor. Olha o que o texto diz. Olha o que o texto diz. No versículo de número 35. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele. Os príncipes zombavam dele, mas não entendia que ele era acima dos príncipes, porque ele, a Bíblia o chama de rei, mas não apenas rei, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Se existia rei em patamar de governo, o rei dos reis tinha todo o império, todo o controle, todo o domínio em suas mãos. Se existia senhores, a Bíblia o destaca como Senhor dos senhores, ou seja, não há nada que esteja acima de Deus. Olha aqui para mim: acima de nós estão as nuvens, acima de nós estão as estrelas, acima de nós está o sol, acima de nós está os céus, acima de nós, lá em cima, estão os anjos, acima de nós estão os querubins, acima de nós
nós estão os serafins, acima de nós estão os 24 anciões, acima de nós estão os seres viventes, mas acima de todos e de tudo está Ele sentado no alto e sublime trono. Ele é rei, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é justo, Ele é santo dos santos, rei dos reis, senhor dos senhores. Ele não perde batalha, Ele não perde afronta. Ele está no império, Ele está no controle. É Ele que governa, é Ele que manda, é Ele que comanda, é Ele que decreta. A Bíblia diz que é Ele que faz descer a sepultura, mas é Ele que faz subir da sepultura. É Ele que faz viver, mas é Ele também que faz... É Ele. Você precisa entender e aprender e conhecer os patamares, as qualificações, o império, o domínio, o poder que o Deus da Bíblia tem. Aleluia, aleluia. Jesus estava pregando o amor. Na cruz não tinha microfone sem fio, não tinha fundo musical. Na cruz ele não ouvia gritos de glória a Deus, de aleluia. Na cruz, de alto, olhando de cima da cruz para baixo, ele não viu ninguém entrar no mistério, ele não viu ninguém correr dentro da igreja, ele não escutou nenhum glória a Deus, ele não escutou nenhum aleluia. Olha aqui para mim. Porém, os príncipes zombavam dele, os soldados zombavam dele e diziam: tu não é o Cristo? Desce desta cruz, salva-te. Olha o que diz o versículo 36. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele. Olha aqui para mim, ele lá pregado na cruz, e os soldados se achegavam a ele, próximos dele, e olha o que eles diziam. Aleluias, aleluias. E apresentando-lhe vinagre e dizendo: se tu és o Cristo, ou és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas, hebraicas: este é o rei dos judeus. Eu imagino, queridos, que os soldados olhavam e diziam: isso é rei dos judeus nada, pregado na cruz. Isto é rei dos judeus coisa nenhuma, coroa de espinhos na cabeça. Ele teria que estar com a coroa real. Isto é rei coisa nenhuma, ele está derramando sangue sobre si. Isso não é rei. Eles zombavam do mestre, eles sorriam do mestre, eles desprezavam, menosprezavam o mestre que estava pregado no madeiro. Até que de repente, um dos malfeitores, ou um dos ladrões pendurados, blasfemava dizendo: tu és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. A qualificação desse bandido é a mesma qualificação de muitos desta geração em que nós estamos vivendo. Olha aqui para mim, olha a proposta do homem: tu não és o Cristo, tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Sabe o que ele estava querendo dizer? Se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e também a nós. O que ele
estava querendo dizer que se ele não salvasse a si mesmo e não salvasse a ele, é porque ele não era o Cristo. Tem gente que é assim. Se Deus não fizer um milagre, ele não crê que Deus é Deus. Se a porta não abrir, ele diz: Senhor, só vou te servir se a porta abrir. E olha que tem alguns que a porta se abre e depois ele abandona Cristo. Tem muitos que clamam e dizem: se Deus fizer um milagre, sim, Deus fizer um milagre, eu vou servir a Ele, sim. Olha o desafio. Olha o desafio. É o mesmo que duvidar de Deus. Porque o Deus da Bíblia, se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele é Deus. Ou seja, sem vitória ou com vitória, Ele permanece Deus. Com porta aberta ou com porta fechada, Ele permanece sendo Deus. Com milagre sendo concretizado ou sem milagre, Ele continua sendo Deus. Com uma salvação plena em conquista familiar ou não, Ele continua sendo Deus. Se nós estivermos com Ele, Ele é Deus. Se nós não estivermos com Ele, Ele é Deus. Nós sem Ele não somos nada, mas Ele sem nós, Ele é tudo. Ninguém é suficiente demais para dizer: Deus precisa de mim. Não. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Deus não precisa de nós. O que é então, bispo? Ele conta comigo. Ele conta com você. Ele conta com nós. Ele chamou a mim. Ele chamou a você. Ele chamou a nós. Ele escolheu a mim. Ele escolheu a você. Ele escolheu a nós. A Bíblia diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu, o Deus da Bíblia, que escolhi a vós. Mas ser escolhido não significa vitória certa. Ser escolhido não significa vitória certa. Você pode ser escolhido para uma entrevista de emprego, mas ainda não é uma questão certa. Você pode ser escolhido para ser selecionado a comprar uma casa por um preço bem baixinho, mas ainda não é certeza. É apenas uma escolha. Eu escolhi esse cadastro, eu escolhi esse cadastro, eu escolhi esse cadastro. Vai depender de como nós vamos nos comportar. Agora é importante entender que Deus não escolhe capacitados. Não. Ele escolhe e depois Ele capacita. Está entendendo? Porque tem gente que quer fazer com Deus diferente, quer fazer o papel que Deus vai fazer. Não, primeiro eu vou me preparar para depois Deus fazer. Não, primeiro você e eu e nós deixamos Deus fazer, porque depois que Ele fizer, ainda que o diabo queira desfazer, ainda que os demônios queiram desfazer, ainda que as obras diabólicas venham para desfazer, o que Deus faz ninguém pode desfazer, mas Ele não, Ele é Deus, Ele é Senhor. Por isso que a Bíblia diz que por isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Só Deus pode desfazer. Segundo lugar, a qualificação desse ladrão que apontou a Jesus é aquela qualificação que não conhece reconhecer as suas falhas.
transgressões, imperfeições. Olha aqui para mim. Porque se a pessoa não consegue reconhecer que está errado, que falhou, que cometeu um erro, como é que essa pessoa vai vencer na vida? Porque até hoje, olha aqui para mim, eu nunca conheci, nunca, um homem ou uma mulher aqui na terra para não ter pelo menos uma imperfeição, irmão Assis. Nunca, nunca. Você pode olhar para a pessoa e dizer: rapaz, esse camarada é uma bênção, você é um homem de Deus, mas ele vai ter alguma imperfeição. E como é que nós devemos olhar? Olha aqui para mim. Ele vai ter qualidades, só que ele tem qualidades e perfeições que eu e você não temos. E nós temos qualidades e perfeições que ele não tem. E como é que funciona? A imperfeição dele não pode encobrir, tampar as qualidades e as perfeições que Deus depositou sobre a vida dele. As nossas falhas, as nossas imperfeições não podem ser cobridas, tampadas. Pelas falhas, pelas pequenas imperfeições. E como é que funciona? O que falta nele, Deus usa você para ensiná-lo, para estender a mão para ele e dizer: eu aprendo com você e você aprende comigo. Ou seja, a nossa imperfeição preenche a falha dele, e a falha dele é preenchida pela nossa perfeição. Mas com Deus da Bíblia ninguém perde batalha. Com Deus da Bíblia ninguém morre no campo de batalha, a não ser que não queira lutar, a não ser que não queira guerrear, a não ser que não queira prosseguir, a não ser que não queira, não vou avançar, não, eu não quero batalhar, não, eu não quero usar as armas, querido. Deus te marcou essa noite para te dizer: tem uma guerra acontecendo e Ele quer você no campo de batalha, lutando, guerreando, pelejando em prol do reino de Deus. Mas o ladrão olha, ele diz: se tu é o Cristo, desce desta cruz, salva-te a ti e a mim também, e a nós também. Em vez dele reconhecer a falha dele, ele foi apontar logo Jesus. Observam a questão. Esse bandido estava tentando questionar, apontar o único que tem poder para perdoar pecados. Está entendendo? Está entendendo? Se o irmão Adriano me entristecer, me magoar com palavras, ele pode depois pedir perdão a mim, e eu posso perdoá-lo. Se a irmã Ivone se desentender com a missionária Tatiane, depois uma pode pedir perdão para a outra. Isso é perdão entre falhas, entre desentendimentos, entre acontecimentos isolados. Agora, se irmão Adriano, se eu, se Ivone, Tatiane, Rosinha, se nós pecar, só existe um que pode perdoar pecados. Qual é o nome dele? Jesus. Lamanchoremanás. Ele estava tão perto e não entendeu. Ele estava do lado do Pai do perdão e não entendeu. Ele estava do lado daquele que diz: eu sou o amor.
Ele estava do lado daquele que diz: eu sou a porta. Ele estava do lado daquele que diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele estava do lado daquele que tinha vida e vida com abundância. E ele deixou a oportunidade passar. Aqui eu entro nos aspectos, são rápidos, apenas 3 atitudes na cruz que mudaram o decreto. Porque aqueles 2 ladrões estavam ali porque eles tinham cometido os maiores crimes daquela época. Eles foram condenados à morte, e morte de cruz. Não foram por crimes simples. Eram homens perversos, cruéis, sem temer a Deus. Eram homens pecadores, sem uma visão genuína da graça e da misericórdia de Deus. Até que o outro ladrão toma a primeira atitude. Porque foram 3 atitudes. Ele toma a primeira atitude. E que primeira atitude é essa? Ele reconheceu o seu próprio pecado. Eu vou repetir. A primeira atitude, ele reconheceu o seu próprio pecado. É o que está no versículo 41, na parte A, quando ele diz assim: para nós é justo, pois recebemos o castigo que é merecido por nossas obras. Ele estava dizendo: nós estamos aqui porque nós merecemos. Queridos, se fosse transmitir para os dias de hoje, em outros países que têm pena de morte, ele diria: no dia da condenação final, nós vamos ser mortos porque nós merecemos. Ele reconheceu o seu erro. Quando nós reconhecemos os nossos erros, automaticamente os céus se abrem e o Senhor diz: tem alguém ali reconhecendo. E quando há reconhecimento, há clamor. E quando há clamor, há oração. E quando há oração e clamor e arrependimento, há misericórdia e há perdão da parte de Deus para com as nossas vidas. Querido, ninguém é suficiente demais para não errar. Mas não reconhecer que errou não é a atitude de um cristão. Eu não estou dizendo que você tem que chegar para um, para outro, para todo mundo dizer: eu errei, eu estou errado. Não, meu irmão. Se desentendeu com o teu irmão, vai lá, pede perdão, libera perdão. Mas se pecou contra Deus, contra a tua comunhão com Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que te escuta e te vê em secreto, e depois ele vai te recompensar publicamente. O tratamento, olhe para cá, é no oculto, é no íntimo, entre você e Deus. E quando isso acontece, o diabo fica doidinho, porque ele olha e pensa: peraí, fulano sumiu, fulano parou, fulano desistiu, Beltrano se entregou. O diabo brada: eu consegui o que eu queria. Mas quando ele e ela saem do quarto, aí o Deus da Bíblia recompensa publicamente. Perdão publicamente, graça publicamente, misericórdia publicamente, o levantar de Deus publicamente, a restauração publicamente. Ele reconheceu o próprio pecado. Segunda atitude na cruz, que mudaram o decreto.
Ele reconheceu que Jesus não merecia morrer. No versículo de número 41, parte B, ele diz assim: mas este nenhum mal praticou, ou nenhum mal fez. Ele estava dizendo, iniciou na parte A dizendo: para nós é justo, pois recebemos o castigo merecido por nossas obras, mas este nenhum mal praticou. Ele reconheceu que Jesus não merecia morrer. Olha aqui para mim. Sabia que tem muita coisa que o nosso Deus não merece? Sabia que tem muitas coisas que o nosso Deus não merece? Ele não merece ver a criatura que Ele criou, que Ele formou, sua imagem e semelhança, vivendo neste mundo de pecado, se autodestruindo. Não, Ele não merece. Ele não merece ver famílias, casamentos sendo destruídos, lares sendo divididos para constituírem outras famílias. O Deus da Bíblia não destrói uma família para constituir outra família. Não. Ele não merece ver os lares perecendo, as famílias se separando. Não, Ele não merece. Ele não merece ver as almas sendo conduzidas ao inferno por suas próprias atitudes e decisões. E Ele olha e diz: eu dei o livre-arbítrio para vocês decidirem o que vocês querem, se é a vida eterna ou se é a morte eterna, se é o céu ou se é o inferno. É por isso que Ele disse: pelejai por entrar pela porta que é estreita, pelo caminho que é estreito, porque largo é o caminho em que tem levado muitos à perdição, e são muitos, não poucos, que têm se conduzindo por este caminho largo e espaçoso. Em terceiro e último lugar, o bandido reconheceu Jesus como rei. Ele reconheceu Jesus como rei. Olha o que ele diz no versículo 42. Lucas 23, versículo 42. Ele olha e diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Se o Senhor estava indo para o reino, Ele estava indo reinar. Se Ele estava indo ao reino, era o mesmo que Ele estivesse dizendo: ei, tu és o rei, sim. Tu não és o que os príncipes estão dizendo que tu és. Tu não és o que os soldados estão dizendo que tu és. Tu não é o que este bandido que está do outro lado está dizendo que tu és. Tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isso que certa feita, olha aqui para mim, já vou terminar. Jesus estava com os seus discípulos. E de repente Jesus pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Aí um dos discípulos disse: bem, mestre, uns dizem que tu é o profeta Elias. E foram expressando, cada um com uma postura, cada um com uma visão, cada um com um reconhecimento.
Aí Jesus olha para eles e diz: mas e vocês? Quem dizes que eu sou? Porque eles diziam que o Senhor era um profeta que havia se levantado na nação. Aí Pedro diz: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Lamanto remenécia. E Jesus disse a eles que não contassem a ninguém quem Ele era, porque Jesus não queria que ninguém contasse quem Ele era quando Ele esteve aqui, não. Ele queria que as pessoas vissem quem Ele era. Uma coisa é alguém contar quem você é, outra coisa é alguém ver quem você é. Porque alguém pode até dizer: aquilo ali não vale nada, aquilo ali não presta, aquilo ali não tem jeito, aquele dali não vai ter vitória. É o mesmo que o Senhor fez quando chamou a Saulo de Tarso. Quando disse a Ananias para ir, Ananias diz: mas Senhor, este homem tem feito tão mal ao teu povo, tem carta branca para matar e prender os cristãos. O Senhor disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Labarante remante oremenefaz. O bandido viu o que os outros não enxergaram. Ele visualizou o que os homens não estavam vendo. Tem tanta coisa que Deus faz na nossa vida e a gente não está percebendo. Tem tantas vitórias que Deus já nos entregou e a gente ainda não percebeu. Pelo fato de estarmos esperando outras vitórias, outras conquistas, outros milagres, pensamos que a vitória não chegou ainda. Ei, Deus marcou essa noite para te dizer: lembra quantos livramentos, quantas vitórias, quantas conquistas. Aleluias, aleluias. E quando ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrardes no teu reino. Eu vou finalizar agora. Sabe qual foi a resposta de Jesus? E disse-lhe Jesus: em verdade. Para pensar nessa palavra, em verdade. O que o Senhor estava querendo dizer é o seguinte: eu garanto, o que eu estou falando é verdade, é afirmativo, é certeza. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, ou ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Irmãos, eu creio que quando Jesus falou aquilo ali, os soldados olharam e pensaram: não é novidade, porque quando ele chamou a Mateus, cobrador de impostos, que extorquia as pessoas, que cobrava além do permitido, ele passou e viu Mateus sentado na coletoria e ele disse: Mateus! Mateus só deu uma olhadinha assim, irmão. Não deu tempo nem de Mateus se locomover. Ele passando, olhou e disse: Mateus! Mateus olha e ele disse: levanta! Levanta-te e segue-me. A Bíblia diz que imediatamente, sem dizer sequer uma palavra, Mateus se levantou
e foi com Jesus. Segura aí, olha aqui para mim. Sabe aonde foi que Mateus foi com Jesus? Para a casa dele. Para a casa de quem? De Mateus. Mateus deu uma festa na casa dele. Convidou os amigos para a festa. E festa não tem como você controlar. Dependendo da festa, tem todo tipo de amigo seu que vai. Está entendendo? Até os que, às vezes até os que você não convidou vai. Estou falando festa grande, banquete grande. Está entendendo? Às vezes você nem convidou, aí vai com um amigo seu, mas vai. Aí sabe quem foi para a casa de Mateus? Os fariseus. Os escribas não foram convidados, mas foram. Quando chega lá, Mateus está sentado à mesa com os publicanos, com os pecadores. E Jesus estava onde? Sentado com eles. Os fariseus chegam e diz: como pode? Ele diz que é o Cristo, o Deus vivo, que veio para salvar a humanidade. E como pode ele come com pecadores, publicanos? Imagina o Senhor levantando da mesa e dizendo: Mateus. Imagina Mateus ficando meio nervoso, o velho homem querendo reviver. Mateus, calma, deixa que eu falo. E Jesus olha para eles e diz: eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médicos. Lamanto rei de clovenasteira magai. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu vim para pegar esses que não são aqui, para fazer eles ser. Ou seja, se é ladrão, não vai ser ladrão mais, vai se converter. Se enganava, não vai enganar mais. Se extorquia, não vai extorquir mais. Está entendendo o que Deus está falando? Agora Jesus conclui na cruz, prestes a entrar no paraíso com um ladrão, que não era um bom ladrão, mas que era um ladrão arrependido de seus pecados e reconhecendo Jesus como justo, fiel, como rei. Ele reconheceu o Senhor como rei. E o Senhor garantiu a ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Pegue a revelação da palavra. Eu quero concluir a palavra dessa noite dizendo para você: se nós reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões, as nossas imperfeições, se nós, olha aqui para mim, reconhecer que Jesus não merece as nossas falhas, as nossas imperfeições, os nossos defeitos, os nossos pecados, se nós reconhecer que Ele é sobre tudo e sobre todas as coisas, o único e Salvador deste mundo e das nossas vidas, os decretos serão mudados. Quantos testemunhos já vimos de pessoas que já eram para ter descido à sepultura, mas quando fizeram uma aliança com Cristo, sabe o que o Senhor fez? Através da atitude, o Senhor cancelou os decretos. O Senhor desfez os decretos. Fique de pé. Nós vamos concluir a palavra desta noite. Alamanto remenei arabás.
Jesus olha para eles e olha para o céu e disse: Pai, não vos imputes tal coisas, porque eles gritavam de ódio, mas ele disse: eles não sabem o que eles estão fazendo. A ti eu entrego o meu espírito. O Senhor deu o último fôlego de vida e partiu. No mesmo instante, o dia se transformou em noite. Porque sem a presença de Deus não tem como brilhar. A luz se apaga. A terra começou a tremer. O centurião que estava embaixo e zombava, se prostrou, olhou para a cruz, olhou para Jesus e disse: verdadeiramente este é o Cristo, o Filho de Deus. Eu finalizo esta palavra afirmando para você com certeza: ele morreu. Sim, ele morreu. É verdade, ele morreu. A Bíblia afirma que ele morreu. Os soldados constataram que ele morreu. O império das trevas constataram que ele morreu. Mas ao terceiro dia, o túmulo estava vazio. Ele não estava mais lá. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele ressurgiu dos mortos para que eu e você tivéssemos vida, e vida com abundância. Eu termino dizendo: ele vai fazer reviver os teus sonhos, os teus projetos, o teu chamado, a tua trajetória, a tua caminhada. O que você perdeu, Deus vai fazer reviver. Se você não estava mais acreditando, passe a acreditar, confie, porque o Deus da Bíblia marcou essa noite para te dizer: ele vai cumprir aquilo que ele te prometeu. Recebe esta palavra profética nessa noite. A promessa vai se cumprir na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na empresa, na tua saúde, no teu casamento. Vai se cumprir. Ele se ausentou da terra, mas ele enviou o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, que habita em mim, que habita em você, que habita em nós. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. E não se esqueça que tem atitudes, decisões que nós precisamos tomar para que decretos sejam mudados, cancelados. Tem pessoas que estão agora vendo esta palavra e você sabe que precisa, que carece pedir perdão para alguém. Tem pessoas que precisam, carecem liberar perdão. Tem pessoas que precisam, carecem dizer a Deus
o que precisa ser dito para que os decretos caiam por terra. Não perca tempo. O Deus da Bíblia não colocaria esta palavra no meu coração por acaso. Ele te ama e Ele não perde você para o mundo. Você pode dizer amém? Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, o teu lar, em o nome do